Boa noite, pessoal. Temos o prazer de apresentar novamente para vocês a, uma dos nossos artigos de discussão, que faz parte das sessões científicas do mês de SEDH, é o número 45 dessa sessão científica. Nós trazemos hoje um artigo que vai ser apresentado pelo Juan Ricardo Santos, que ele é da Universidade Zarnes, do curso de medicina, e ele é voluntário aqui com a gente no grupo NEISE. Ele é orientado pelo professor Felipe Mendes de Araújo, do Departamento de Ciências da Vida, da área de Ciências Biológicas, que é professor também nas Arnes. E a partir de agora, então, nós passamos a palavra para o Juan, que vai apresentar o seu artigo. Muito obrigado, professora. Só recapitulando, hoje a sessão científica de número 45, meu nome é Juan, acadêmico de medicina das áreas de 4 semestres, meu orientador é o professor Dr. Felipe Mendes Araújo. O artigo escolhido foi sequenciamento de RNA de fibroblásticos dérmicos de pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e transtorno do espectro da hipermobilidade. Aí aqui eu trago o artigo, ele foi publicado em dezembro de 2022 na revista científica Cells, é um periódico internacional de acesso aberto, e aqui tem a descrição dele. O estudo foi conduzido, aí eu descrevi os autores, Marco Ritelli, Nicola Chiarelli, Valéria Cinquina, Nicoleta Zoppi, Valéria Bertini, Marina Venturini e Marina Colombi, que são pesquisadores vinculados à Universidade de Spadelle. Universidade de Spadelle. O artigo, eu coloquei a indexação do DOI dele, e foi publicado no volume 11, número 24, sob o número do artigo 4040 da revista Cells. A partir desse artigo, é muito importante que a gente traga um preâmbulo sobre a SED. Então, antes de entrar em dados específicos, é muito importante que a gente entenda o cenário dessas patologias. Como é muito falado até em outras sessões científicas, a síndrome de Ehlers-Danlos é um grupo heterogêneo de 13 subtipos de doenças que vão afetar o tecido conjuntivo. E o que é o tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo ele vai ter a função de unir, sustentar, proteger, nutrir e até preencher os espaços entre os órgãos. E o ponto-chave de grande parte dos estudos relacionados com a SED é que para 12 dos subtipos, a gente já tem a codificação dos genes que foram mutados, só que quando falamos da SED-H, que é a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, além de ser a mais prevalente, é aquela que não tem ainda nenhum gene causador validado. E correlacionando com a SED-H, nós temos o transtorno do espectro da hipermobilidade, que seria o HSD, perdão. E aí, o que acontece? Quando a gente classifica os pacientes que sofrem com frouxidão ligamentar ou dor no corpo, e eles não batem totalmente com o checklist, que a gente tem aquele checklist rígido sobre a SED-H, como, por exemplo, o score de Benton, que a gente conhece mundialmente, a gente precisa partir para a prática clínica, porque de forma genética, a gente acaba tendo uma ancoragem genética muito grande. Então, isso que é uma dúvida muito, muito grande em relação principalmente a esse artigo, né? Traz essa dúvida. Se a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e o transtorno do espectro da hipermobilidade são realmente doenças que podem ser separadas ou não de forma genética. Então, eu trouxe isso nessa minha introdução, explicando sobre isso. A partir disso, a gente tem esse desafio clínico. Por quê? Porque, por meio desse artigo do autor Ritelli e dos colaboradores, a gente percebe que tanto a CDH, tanto o transtorno do espectro da mobilidade e tanto alguém falando aí, não entendi. Partindo por essa introdução, a partir do estudo de Ritelli, a gente vai ter a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e vai ter o transtorno do espectro da mobilidade. Ambas serão desordens do tecido conjuntivo, mas a nossa maior dúvida é que elas não vão ter uma causa genética identificada. Então, a gente não tem um marcador molecular que seja validado e consiga fechar um diagnóstico. Então, é por conta disso que a gente precisa de um diagnóstico de critérios clínicos, tanto que eles foram pré-estabelecidos em 2017. Aí a gente tem, por exemplo, a hipermobilidade articular generalizada, que a gente consegue avaliar pelo score de Benton. Então, por meio desse artigo, a gente consegue perceber que os sintomas, tanto de CDH como do espectro, eles vão acabar se sobrepondo. Tanto que a distinção entre os dois se torna muito confusa.
e às vezes eles são até mesmo tratados como a mesma coisa. Então acaba tendo uma sobreposição dos sintomas, e aí precisamos partir para a prática clínica. Então, a partir disso, os autores, eles não se limitam também à flexibilidade das articulações. Eles também focam que esses pacientes têm um impacto multissistêmico. Então, acaba tendo dor crônica, acaba tendo fadiga e desautonomia. E é justamente por conta dessa confusão clínica e a falta dos exames laboratoriais que justificaram esse estudo celular. Então, o método. A partir do método desse estudo, a gente vê o objetivo central. O foco dos autores foi duplo. Então, primeiro, eles queriam confirmar se aquele fenótipo celular realmente estava bagunçado na matriz extracelular entre a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e o espectro da permeabilidade, de forma que fosse um pouco mais apurada, porque em estudos menores era possível ser visto isso, mas aqui a pesquisa tenta focar em uma coorte maior. Então, eles queriam comparar o RNA, que no caso é a expressão dos genes, para ver se tanto a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e o espectro da hipermobilidade eram parecidas biologicamente. Então, a partir disso, eles selecionaram um grupo robusto de 80 indivíduos, como foi aqui na coorte de estudo. Nós temos 20 pacientes com a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, adulto e do sexo feminino, e 20 pacientes com a síndrome com o espectro da hipermobilidade, e 40 doadores saudáveis, porque a gente precisa ter um grupo controle. A partir disso, para ter um rigor metodológico, todos os pacientes passaram por um painel genético para fazer um exame molecular e analisar dezenas ou centenas de genes associados a uma determinada doença ou grupo de doenças, com o intuito justamente de excluir outro tipo de SED ou doenças sobrepostas. E aí, a partir disso, a gente consegue ter a garantia que nenhum deles teve uma mutação de outros tipos de SED, como até mesmo a SED clássica ou a SED vascular, ou até mesmo outras doenças do ciclo conjuntivo. Todos os pacientes que testaram negativos para mutações conhecidas acabaram trazendo esse público-alvo para o estudo, que foi o objetivo central a partir da coorte do estudo. Essas amostras elas foram realizadas a partir da biópsia da pele, em que os pesquisadores eles pegaram os fibroblastos dérmicos e, a partir disso, eles fizeram o cultivo desses fibroblastos em laboratório para que pudesse ter análises posteriores. E é o que a gente vai ver agora a seguir. A partir desses estudos, a gente vai ter análise de imagem. Essa análise de imagem, a gente vai utilizar a imunofluorescência. Então, voltando para aquilo que eu falei anteriormente, eles vão trabalhar em duas grandes frentes. A primeira vai ser analisar a imagem por imunofluorescência. Então, eles basicamente coloriram as proteínas das células dos pacientes para enxergar no microscópio se o colágeno e a MEC, que é a matriz extracelular, estavam organizadas ou estavam deformadas. A segunda, como tem aqui na apresentação, foi análise genética, que foi o sequenciamento de RNA, que é uma técnica de transcriptase. Então, ao invés de olhar apenas um gene por mês, ela permite sequenciar e ler o perfil de milhares de genes simultaneamente, mostrando exatamente aquele que está ativo ou aquele que está inativo no paciente estudado. Depois de mapear esses genes, os pesquisadores utilizaram a técnica do PCR na validação, para validar os resultados mais importantes e cruzar essas informações em software de bioinformática. Então, utilizei duas frentes, como análise de imagem pela imunofluorescência e análise genética, validando pelo PCR e através da bioinformática, utilizando esse software para conseguir cruzar esses resultados por meio dessa validação do PCR. Então, qual é o objetivo de utilizar a bioinformática, que é importante, né? Conseguir organizar essa montanha de dados para mostrar as funções do corpo, os genes foram alterados, como ocorreu a inflamação ou até mesmo a cicatrização. A partir dos resultados, começando pela imunofluorescência. Como eu disse anteriormente, esses autores utilizaram a imunofluorescência para avaliar a organização da MEC. Quando tem a comparação dessas células por meio da imunofluorescência, no caso de células saudáveis do grupo controle, tanto os fibroblastos da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel quanto os fibroblastos do espectro da hipermobilidade mostraram uma desorganização muito marcante em todos os componentes estruturais, como colágeno e até mesmo a fibronectina. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. Além disso, foi também notado que essas células as células dos pacientes, elas formavam um citoesqueleto de alfa-SMA,
que é a alfa-quitina de músculo liso, bem organizado. Significa que ocorreu uma transformação em miofibroblastos, que no caso, a partir disso, traz uma remodelação anormal da matriz celular e um aumento principalmente da produção e degradação desse componente da matriz, que no caso tem alteração mecânica de tecido, acaba trazendo um estado pró-inflamatório e uma possível tendência à fibrose ou até mesmo uma reparação tecidual muito desorganizada. Então, a conclusão visual que a gente tem a partir dessa imunofluorescência é que tanto as células da sede H, que é a síndrome de erythromas hipermóvel, e até do espectro da hipermobilidade, elas vão reagir da mesma forma e, no microscópio, elas são indistinguíveis. Então, a partir disso que eu trouxe a desorganização da MEC. Então, os fibroblastos vão apresentar uma desorganização marcante e muito parecida, tanto nos fibroblastos como na fibronectina e nas tenacinas. Além disso, também tem alteração de integrinas, como uma expressão anormal das integrinas alfa-2 beta-1, alfa-5 beta-1 e alfa-v beta-3. A partir disso, essas alterações elas são muito parecidas entre a CDH e a HSD, que no caso é o transtorno, ou o espectro, perdão. E a presença dessa transição, como eu já falei, que é o estado que é a transição para o miofibroblasto, a gente tem a presença desse esqueleto bem organizado de alfa-SMA. Então, agora eu vou mostrar essa imunofluorescência. Na imunofluorescência, é importante trazer que a partir dessa primeira visão da imunofluorescência é algo mais fenotípico. Então, a gente está tendo essa visualização dessas células. Para entender exatamente o que aconteceu nas células, é importante olhar esse painel inteiro da imunofluorescência. E aí eu peço que quem está olhando a apresentação, a gente vê o C. O C vai ser o grupo controle, que são os fibroblastos de pessoas saudáveis. E as duas colunas à direita são os fibroblastos das pessoas com CDH ou com HSD. É importante a gente começar olhando o colágeno, os principais blocos de construção da pele, que são tipo 1, tipo 3 e tipo 4, e até a fibronectina, ali nas primeiras linhas, dá para ver aqui. Colágeno tipo 1, tipo 3 e tipo 5. E eles ficam do lado de fora da célula e vão formar a MEC, que é a matriz intracelular. O colágeno tipo 1 é aquele mais abundante do corpo humano, que vai ser responsável pela força de tração e resistência mecânica da pele. Não só isso, também como tendões e ossos. O tipo 3 vai ser o da maleabilidade e vai estar principalmente na cicatrização inicial. Ele vai estar dando suporte ao colágeno tipo 1, principalmente quando eu tenho que fazer uma tração muito grande ou esticar algum tipo de tecido. E o colágeno tipo 5, que ele fica no núcleo das fibras do colágeno tipo 1 e 3 e regula a espessura e montagem deles. Tanto que ele aparece muito nas mutações da sede clássica, sem ser a da síndrome de erythromas hipermóvel. E até mesmo a fibronectina. Na fibronectina, só para dar uma exemplificação do que ela é uma glicoproteína que vai conectar as células às fibras de colágeno, permitir que essa célula se ancore e se mova pela matriz extracelular. No grupo controle, é bem nítido que essas proteínas formam uma rede bem contínua e organizada, bem espalhada nesse grupo controle. Como a gente vê aqui no colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 5, ou até na fibronectina. Ela forma redes muito bem estruturadas. Agora, quando a gente compara com a sede H e com HSD logo ao lado, a matriz está totalmente fragmentada, com muitas falhas e aglomerados. Então, aquela teia estruturada que a gente viu no grupo controle, a gente não consegue ver nesses pacientes. Além disso, também temos as tenacinas, que estão aqui. As tenacinas, elas são proteínas de estresse e remodelamento. Elas não costumam aparecer muito em tecidos adultos saudáveis, quando eles estão em repouso. Mas quando ocorre alguma inflamação, elas acendem. Então, ela está mostrando que tem uma lesão, ou até mesmo quando a matriz extracelular está sendo destruída e reconstruída. Então, a gente pode olhar para o grupo controle, por exemplo. Essas proteínas formam uma rede muito bem estruturada, muito bonita, contínua e bem espalhada. É como se fosse realmente uma teia de aranha. Só que quando a gente compara com as outras que estão lá, aqui ao lado, a gente percebe que ela está totalmente fragmentada, com falhas e aglomerados. Então, essa teia estruturada não existe nesses pacientes que têm esses dois espectros que eu acabei de trazer. E o achado mais importante que a gente percebe nessa imunofluorescência é a linha marcada com alfa-SMA, que está aqui perto do final. Isso aqui. Ele vai ser uma proteína o alfa-SMA é uma proteína de contração muito forte. E fibroblastos normais que estão em repouso não deveria ter isso. Então, quando tem essa produção muito alta de alfa-SMA, significa que a gente está tendo aquela transição que eu falei anteriormente, de fibroblastos para os miofibroblastos. Então, por que tem essa transformação em miofibroblastos? Os miofibroblastos, normalmente, os fibroblastos se diferenciam em miofibroblastos quando a gente tem células tracionadoras que estão tentando fechar alguma ferida aberta.
Então é como se ocorresse isso, estivesse tentando fechar uma ferida aberta. Então eu tenho essa transição do fibroblasto para o miofibroblasto. E é muito nítido aqui, nessa comparação do grupo controle com esses dois outros grupos. Então, em pacientes com SED e HSD, no caso, você percebe que está brilhando intensamente. Por quê? Porque eu tenho uma grande preeminência do alfa-SMA. Então, as células que estavam no estado de repouso, elas abandonam esse estado e entram no estado crônico de contração e reparo. Além disso, é importante analisar a expressão normal das integrinas, que são proteínas transmembrana, atuam como receptores de lesão celular. A gente tem, como eu expliquei anteriormente, a gente tem três tipos de integrinas, né? A alfa-2 beta-1 integrina, que vai se ligar ao colágeno e fazer a atração. A gente tem a alfa-beta integrina, que vai ser especializada em se fixar na fibronectina, como eu falei anteriormente, e até a alfa-V-B3 integrina, que ela é como se fosse um sensor de danos. Como assim sensor de danos? Quando a matriz extracelular está destruída, essa integrina ela detecta o problema e envia uma cascata de sinais de estresse para dentro da célula. E a partir dessa cascata, a gente tem uma inflamação e uma transformação do fibroblasto em miofibroblasto, voltando para aquela ideia que eu trouxe da alfa-SMA. Então, é importante também destacar outra coisa, o marcador do SNEI1, que é esse aqui embaixo, que é um fator de transcrição que liga e desliga genes. Então, quando ele está ativado, ele faz com que a célula produza mais proteínas envolvidas em migração celular, inflamação e até mesmo remodelação de tecidos. Então, a grande conclusão que a gente consegue ter a partir dessa imunofluorescência que a gente fez do tecido conjuntivo desses pacientes é que, caso eu tire esses rótulos daqui de cima da síndrome e do espectro, a gente não consegue ter uma comparação muito, muito visível. Não tem uma comparação tão de diferenciação. Eu não consigo diferenciar. Então, por meio dessa imunofluorescência da visão fenotípica, um pouco mais do macro, a gente consegue perceber que as células elas acabam adoecendo da mesma forma. Então, acaba tendo uma ancoragem entre a síndrome e o espectro. E acabam pelo menos a nível fenotípico, parecendo parecendo o mesmo problema. Além disso, como eu falei, a gente vai fazer imunofluorescência e também vai fazer o sequenciamento de DNA. E aqui a gente vai estar indo para um nível microscópio. Então, a gente saiu da análise da imunofluorescência a nível microscópio e está entrando numa análise molecular profunda dessa transcriptase global. E aí eu vou utilizar o sequenciamento de RNA. O objetivo aqui é mapear e contar os chamados genes diferenciadamente expressos, para tentar comparar o grupo controle com a síndrome e o espectro. A partir disso, a gente consegue ver genes diferencialmente espectros. Quando a gente compara o grupo controle com a síndrome, a gente tem 722 genes alterados. Quando a gente compara o grupo controle com o espectro, nós temos 1.174 genes alterados. Mas quando comparamos a síndrome com o espectro, a gente percebe que tem 0 genes diferencialmente expressos entre os dois grupos. Então, a gente tem um perfil de expressão gênica comparável ou até mesmo idêntico. E a partir disso, quando os pesquisadores conseguiram identificar que nós temos 0 genes diferencialmente expressos, não existe nenhuma diferença estatística ou molecular que separe as duas condições nos genes. E isso a gente conseguiu comprovar tanto a nível microscópio, no caso de lesão microscópico, por meio da imunofluorescência, mas a gente também conseguiu trazer isso para o lado do sequenciamento de RNA. Então, tem uma zero de diferenciação. É como se eles fossem literalmente idênticos. Então, esse teste conseguiu mostrar, a partir desse teste, no caso, né, a gente conseguiu mostrar que essa expressão é muito difícil de ser comparada. É quase idêntica. E depois disso, nós fazemos análise de componentes, foram feitas análises dos componentes principais, que é o PCA. E como é feito ela? Ela gera agrupamentos bem definidos que vão separar os pacientes dos controles saudáveis. Mas ela acaba mostrando que a síndrome e o espectro ficam misturados no mesmo bloco, sem nenhuma separação biológica. Para que isso consiga ser visualizado, eu vou trazer agora a representação gráfica desse sequenciamento. Então, explicando esse sequenciamento. No canto superior esquerdo, a gente vai ter o PCA. Então, a gente está olhando a parte A da figura, certo? Especialmente aí nesse gráfico em 3D à esquerda. Cada bolinha aí
vai representar o perfil genético completo de um paciente. Cada bolinha aqui presente vai representar o perfil genético de um paciente. Quando nós olhamos para as bolinhas verdes, esse vai ser o grupo de controle saudável. É muito nítido que eles formam um grupo isolado, totalmente separado no espaço, se a gente conseguir olhar. Mas quando a gente olha as bolinhas vermelhas, que são os pacientes com a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, e as bolinhas roxas, que são os pacientes com espectro, a gente consegue perceber que eles vão, que não é possível traçar uma linha separando as bolinhas vermelhas das bolinhas roxas. Elas estão completamente misturadas, como se fosse um nó genético. Então, visualmente, isso comprova que não tem diferença molecular entre elas. Aqui no canto superior direito, nós temos o mapa de calor. Ele confirma o que nós já trazemos nesse PCA, que no caso, o grupo verde isolado seria o grupo controle, enquanto o vermelho e o roxo estão bem intercalados um com o outro. É possível ver que eles estão bem intercalados. E o fato de estar intercalado acaba mostrando que eles acabam tendo uma semelhança de genes ligados ou até mesmo de genes desligados. Então, acaba trazendo uma semelhança tanto entre a síndrome quanto o espectro. Então, a gente consegue perceber que o grupo, aqui nessa imagem direita, no grupo controle, tem, tem um longo bloco azul embaixo, certo? Esse longo bloco azul embaixo significa que os genes desse grupo, a expressão desses genes é a mesma, só que no caso do grupo controle. Quando a gente vai para os pacientes do vermelho e do roxo, esse bloco azul que a gente tinha aqui, ele não existe mais aqui. Isso ocorre por quê? Porque acaba tendo um upregulation, que eu vou explicar posteriormente, desses genes que deveriam estar quietos. Então, a gente acaba tendo uma semelhança muito grande entre a síndrome e entre o espectro. E o detalhe mais importante não é só a diferença entre os doentes e os saudáveis, porque se a gente olhar apenas os pacientes, no caso, embaixo das marcações vermelhas e roxas, o padrão de listras azuis deles é um borrão idêntico, é um borrão único, um borrão idêntico. Então é como se os pacientes com CEDH e o espectro acabam tendo como se fosse um código de barras. Eles desligam e ligam exatamente os mesmos genes nas mesmas intensidades. Então não consegue ter uma comparação muito fidedigna de quem tem a SED e de quem tem o espectro. Abaixo disso, a gente tem essa visão aqui, que é o Volcano Plot, que é o gráfico inferior. A principal dúvida a partir saindo desse bloco A e vindo para o bloco B, a principal dúvida é quais são os genes que mudaram em relação aos saudáveis. Então a gente consegue ver a partir desse Volcano Plot. No lado esquerdo, em verde, a gente tem os genes que tiveram o downregulation, que é uma regulação para baixo, certo? Ou seja, a célula deixou de produzir, produziu menos do que deveria. E aí a gente vê genes cruciais, como o WNT2 e a tenascina, que eu falei mais lá acima, a TNXB, que são fundamentais para a arquitetura da MEC, da matriz celular. No lado direito, em vermelho, temos o real problema. O real problema não. Tudo bem que é muito preocupante o downregulation na parte verde esquerda que eu expliquei, mas na parte vermelha também existe um problema muito grande. Porque os genes que acabam tendo um upregulation, que estão em vermelho, são genes relacionados com células inflamatórias, como o CXCL1 e o CXCL8. Então, eles são responsáveis, por exemplo, pela produção de quimiocinas, que vão atrair células inflamatórias para o tecido. E também temos a presença de um upregulation das metaloproteinases de matriz, como a MMP1 e a MMP3, que no caso são enzimas responsáveis por degradar os componentes da matriz extracelular. Então, essa imagem, ela reforça muito o que eu trouxe na imunofluorescência, o primeiro teste realizado pelo artigo, pela pesquisa, né, pelos autores. Essa imagem mostra que tanto a síndrome quanto o espectro acabam sendo a mesma entidade molecular. E essa entidade é marcada por uma queda na estruturação da pele e um aumento explosivo na inflamação e destruição da matriz. A partir disso, a gente consegue trazer uma comprovação que realmente existe uma assinatura genética idêntica e alterada. E a pergunta é, o que esses genes modificados podem fazer na prática celular? Então, a partir disso, a gente pode explicar isso como. Esses genes alterados, eles são agrupados por funções biológicas. E a gente utiliza a ontologia genética, que vai ser um sistema padronizado na bioinformática, que volta àquilo que eu já expliquei anteriormente, para descrever a função dos genes e das proteínas. Então, basicamente, o que essa ontologia genética faz? Ela basicamente vai descrever
o que o gene faz, em qual processo biológico ele participa e onde ele atua na célula. Além disso, essa ontologia genética também foca no que caiu e foca no que subiu, que no caso é o down regulation e o up regulation. Pelo down regulation, foi perceptível que quando é isolado os genes que sofreram down regulation, aqueles que perderam atividade, a gente vê que tem um domínio de categorias estruturais. Então, são genes que estão responsáveis por atividades como ligação de proteína, regulação da migração celular e organização do citoesqueleto. Ou seja, a célula ela acaba perdendo a capacidade de se organizar de forma física. E em relação ao upregulation, o cenário dos genes é alarmante. Por quê? Porque as funções moleculares e biológicas ativadas é muito relacionada com a parte inflamatória, como eu trouxe das quimiocinas e até mesmo a quimiotaxia de neutrófilos e uma resposta inflamatória generalizada. Então, a célula, é perceptível que a célula não perde sua estrutura pelo down regulation que eu falei anteriormente. Ela passa a enviar sinais massivos de recrutamento imune e inflamação. E esses processos, eles não ocorrem de forma isolada na célula, eles se comunicam através de rede de sinalização. Então, eu trago essas redes aqui na figura 4. Então, como é que eu explico essa rede visualmente? Nessa apresentação da rede, as conexões vão ilustrar como as vias conversam entre si. E os grupamentos verdes representam os clusters, que são esses aglomerados por meio dessas redes. E esses clusters vão estar relacionados com os genes subregulados, que no caso, os genes subregulados são aqueles que estão tendo down regulation, que estão na cor verde, e aqueles que estão sendo superregulados, que é o upregulation, a gente está falando da cor vermelha. No cluster verde, a gente consegue notar uma abrangência, no caso, nessa visão da figura, a gente consegue ver uma abrangência muito grande de vias verdes. Então, a gente tem um desligamento sistêmico de vias cruciais do desenvolvimento, inclusive até mesmo na organização da matriz celular. Não só isso, como também o desenvolvimento do tecido conjuntivo e até mesmo do sistema esquelético. Então, a gente tem vias importantes como o WNT, a RHO das caspases. A gente percebe que essas vias elas estão enfraquecidas. No cluster vermelho, como eu já falei, a gente está falando de um bloco vermelho relacionado com o upregulation e ele vai corroborar esse perfil inflamatório, tanto que a gente consegue ver até a presença de interleucinas. Então, esse perfil inflamatório traz essa resposta celular a quimiocinas e essa sinalização, por exemplo, por meio da interleucina 17. Então, a gente tem, por exemplo, migração de neutrófilos e mediadores profibróticos. No caso, para trazer essa ideia da cicatriz, como eu falei anteriormente. Então, a gente percebe que o tecido, além de falhar em se estruturar, ele sofre um bombardeamento imunológico muito grande a partir dessa pró-inflamação. E, a partir disso, pensando em robustez de estudo, o próximo passo foi confirmar se os dados gerados pelo sequenciamento em larga escala, esse sequenciamento em larga escala, batia com a realidade quantitativa de cada gene. Então, aqui nessa figura 5, a gente traz uma avaliação laboratorial através do PCR, que eu falei anteriormente, mostrando agora nessa figura, que compara diretamente a amostra do grupo controle com os grupos da síndrome e o grupo do espectro. Então, a gente consegue ver a gente consegue ver no painel A que o PCR confirmou integralmente os achados. Todas as citocinas analisadas, elas tiveram um upregulation, quando a gente compara entre os grupos, tanto da síndrome quanto o grupo do espectro. Então, você acaba tendo principalmente um pico muito grande da CXCL6, que está relacionada muito grande com quimioatração, não só da CXCL6 como a CXCL8. Além disso, a gente vem para os painéis B e painel E, que no caso, a organização da matriz celular e fatores de crescimento, como receptores e sinais de transdução. A partir dessa imagem, a gente consegue ver que os componentes de sustentação da MEC estão muito baixos, e até mesmo os genes de enzimas degradadoras, como as metaloproteinases que eu falei, como MMP1 e MMP3, estão super expressos. Então, a partir disso, a gente consegue ver essa visão. Então, a MMP1 e MMP3, a gente consegue ver que eles estão tendo um upregulation nessa matriz celular de pacientes com SED, e paciente com espectro, no caso com a síndrome e paciente com espectro. E nesse painel a gente consegue ver os fatores de transcrição e crescimento, a gente percebe que eles estão tendo um down regulation. Então a gente está percebendo que
os fatores que deveriam ajudar no reparo dessa matriz celular estão agindo de forma desregulada. Então, a gente consegue ver a partir desse painel web. Então, juntando o quadro celular de desorganização do colágeno com essa profunda desregulação genética, visto aqui nessa figura 5 do PCR, a gente consegue trazer, os pesquisadores trouxeram esse modelo fisiopatológico da doença. Então, a gente tem um gatilho, a partir desse gatilho, é um gatilho que traz um ciclo visoso contínuo, e tudo vai começar aqui, né? Com uma matriz extracelular com a homeostase desregulada, e a gente vai ter uma matriz extracelular que vai estar patológica e vai estar totalmente desregulada. Aí vamos ter a ação dos DAMPs, que são padrões moleculares associados a dano. O alto nível de enzimas proteolíticas, como eu falei anteriormente, que a gente vai ter as metaloproteinases em um nível muito, muito abundante, ela vai causar uma quebra dessa matriz extracelular. E esses pedaços destruídos de colágeno e fibronectina não vão ficar inertes no meio. Então, eles vão agir como esses dumps e vão funcionar como um sinal de perigo molecular. E aí a gente tem esse fechamento do ciclo. Esse fechamento do ciclo é quando os fragmentos vão se ligar aos receptores celulares de alarme, gerando uma resposta inflamatória massiva. A gente consegue ver que a gente tem uma resposta inflamatória massiva. E aí, a mesma resposta inflamatória que a gente conseguiu ver no sequenciamento de RNA. A partir dessa inflamação que acaba gerando um ciclo, a gente acaba recrutando células do sistema imune e forçando a célula a produzir ainda mais metaloproteinases, que vão gerar esse ciclo vicioso e destruir ainda mais a matriz. E a partir do que a gente pode trazer de conclusão desse slide? É um ciclo de retroalimentação degradativa inflamatória, que vai acabar destruindo a funcionalidade do tecido conjuntivo a longo prazo. E isso é explicado não apenas pela afrouxidão ligamentar, mas também pelo quadro multissistêmico que vai acabar definindo essas síndromes. No caso, essas duas síndromes. E essa é a minha apresentação de hoje. Muito bem, Juan, você apresentou o artigo de forma clara, né? Ô, professora, foi minha primeira apresentação aqui no grupo. Eu confesso que eu fiquei muito nervoso. Não estou ouvindo a senhora. Mas muito bem, você trouxe para a gente de forma, assim, mostrou passo a passo como eles obtiveram os dados, né? Essa imunofluorescência, né? A questão de ser amostra de fibroblastos, né? Eles cultivaram os fibroblastos de pacientes, não é isso? A partir Exatamente, de vários pacientes. Eles cultivaram os fibroblastos e aí eles obtiveram esses resultados. Exato. E eles fizeram, então, essa imunofluorescência, né? Isso, professora. Eles fizeram um proteoma, não foi? Exato, exatamente. Dessas proteínas, não foi? Exato. Proteoma geral e focaram em algumas que eles perceberam ali nesses dados proteômicos, né? Algumas mais que chamaram a atenção e aí eles disseram, não, vamos ver isso de fato como é, né, nas células, né? Isso, e acabou tendo uma correlação muito grande entre a síndrome e o espectro. Pois é. Esse tipo de artigo é um artigo muito desejado para a gente, né? Porque, assim, ele fez um levantamento geral das proteínas daquele tecido, né? De amostras de pacientes, mas ele seguiu adiante e fez a comprovação das células ali, né? Então, a gente consegue perceber nos controles que ele utilizou e nas amostras dos pacientes crescendo ali, a gente consegue perceber uma diferença muito grande na arrumação ali dessas proteínas, do colágeno e outras proteínas relacionadas ali com a MEC, né? Isso, professor. Mas me diga uma coisa, eles utilizaram, então, somente pacientes saudáveis, né, como controle, e pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, né? Foi isso, professora. Eu me bateu uma dúvida quando você estava falando, me bateu uma dúvida, assim, porque se um paciente saudável tiver com uma parte do tecido inflamado,
como é que esse tecido inflamado fica em comparação ao tecido do paciente? Porque deu a entender que um paciente, na sua condição normal, com Ehlers-Danlos, né, hipermóvel, ele já fica como se fosse no estado inflamatório, é isso? Isso, professora. E foi até uma dúvida que eu trouxe com o professor Felipe em relação a isso. Eu entendi até o que a senhora falou exatamente. Porque o foco realmente do estudo foi trazer pacientes totalmente rígidos, totalmente saudáveis. Tanto que eles fazem até uma triagem genética prévia, que foi aquilo que eu falei, que é o sequenciamento para ter a certeza que esse paciente não tem nenhum tipo, não só de doença sobreposta, mas até mesmo outro tipo de SED. Então, foram realmente pacientes que não tinham nenhum tipo de doença, no caso. Não sei que não é essa a palavra correta, Certo. mas são pacientes que não. Eles, Que, professora? Não e estou conseguindo aquele ouvir a senhora. tecido você está ouvindo agora? Agora eu É ouvi. porque a gente falou muito. Mas no caso, assim, se esse tecido dele tivesse sido machucado, um paciente saudável com tecido machucado, ele não iria produzir a hipótese, né? Ele não iria produzir a mesma reação, o mesmo estado inflamatório que um paciente com Ehlers-Danlos. A hipótese é essa, né? Isso, professora. Porque quando forma, assim, é porque eu sou mais leiga, viu? Mas quando forma uma inflamação, chega a desestruturar, quando forma um machucado, como forma uma lesão, né? Chega a desestruturar a MEC? Não chega a desestruturar a MEC tanto como ocorre, tanto na síndrome como no espectro. Porque, como eu falei no final, é uma retroalimentação. A gente tem uma desregulação da MEC, mas além dessa MEC estar desestruturada, eu não consigo ter o reparo dela, porque eu estou tendo uma expressão muito grande de metalloquinocinas, como eu falei, né? Que vão estar relacionados com essa degradação, essa proteólise, que eu até falei do upregulation de MMP1 e MMP3, que são esses tipos de proteína que vão fazer essa proteólise. Então a gente percebe que em pessoas que estão previamente rígidas, a gente não tem essa cascata, não tem esse ciclo vicioso. Porque em pacientes com a síndrome do espectro é um ciclo vicioso. Eu tenho uma degradação da MEC, mas acompanhado de uma degradação da MEC, eu tenho um aumento do sistema imune pela atividade inflamatória. Então esse ciclo vicioso acaba trazendo esses problemas não só de frouxidão ligamentar, como também de multissistêmico, como eu trouxe, até mesmo desautonomia. Mas eu acho que para eles comprovarem isso, porque eu acho que eles levantaram essa hipótese pelas proteínas que apareceram, certo? Mas para eles Entendi. comprovarem o que é esse ciclo vicioso, eles teriam que pegar os pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, hipermóvel, em vários momentos da vida, em vários estágios, Ah, entendi a entendeu? dúvida disso. Porque, assim, teria um momento que essa MEC do paciente, tipo assim, teve alguma condição que começa a desestruturar, ela já vem desestruturada lá na parte da embriologia, logo lá atrás, né? Ou ela já, em determinado momento, começa a se acumular algumas coisas e ela começa a desestruturar. Então, lógico, né? Seria um estudo muito maior, Sim, mas ainda é uma hipótese, isso que eles estão falando, né? Porque eles sim, encontraram professora. as proteínas que dá para você construir essa história, né? De pensar que Sim. isso acontece. Mas não daria como comprovar exatamente, porque não tem vários estágios do próprio desenvolvimento dos Não, pacientes. eu acredito que eu tinha falado comprovado durante a apresentação, mas eu foquei muito dentro do artigo em si. Mas realmente, eu entendi o que a senhora está falando em específico. Não, são estudos para frente, né? Assim, eu acho que quem trabalha com isso, esse grupo, né, do Ritelli, eles estão bem focados, eles estão fazendo cada vez mais artigos relacionados, né? O Vitor apresentou, acho que na semana retrasada, não sei, ou já tem um mês, não sei, ele apresentou um artigo desse mesmo grupo,
em que eles analisaram o proteoma das amostras do soro, né, das amostras de sangue. Sim, eu lembro da apresentação dele, foi 43. Era alguma coisa sobre uma proximidade entre as assinaturas proteicas, entre a síndrome E, e o espectro. Foi, inclusive, exa- quando eu escolhi essa apresentação como meu orientador, eu lembro muito bem da apresentação dele. Eu lembro da sessão dele, foi 43. Exatamente. Então, o que acontece? Esse artigo do Vitor veio depois desse aí, esse aí é de 2022, o de Vitor foi agora de 2026. Então, o que mostra que o grupo de Ritelli está continuando a estudar esse tipo assim, tentando fechar todas as compreensões, né, acerca do compreensão da fisiopatologia, né, da doença. Então, eles viram, porque aí você está com a análise dos fibroblastos, né? Isso, Aí professor. foi lá para o sangue. Na verdade, quando analisa o sangue, pensa logo assim, um biomarcador mais fácil de ser analisado, né? Do que tirar, fazer a biópsia da pessoa tal, e avaliar, né? Mas muito interessante. O que mais que você achou, assim, você achou que o artigo foi confuso em alguma questão? Ele foi bem claro, assim, na metodologia, nas coisas que ele colocou? Eu achei bem claro, professor, ainda mais que, querendo ou não, a coorte que foi selecionada foi um pouco mais abrangente, né? Estamos falando de 80 pacientes. E foi uma coisa até que eu conversei com o meu orientador, que o estudo em si, ele vai desde a base, no caso, desde a base das integrinas, das quimiocinas, como eu falei, das proteases, e vai escalando até fechar essa cascata de inflamação. Não só da cascata de inflamação, como até a desregulação da MEC. Então, eu achei que foi um artigo muito encaixado. Não sei se essa palavra é correta, mas eu achei muito interessante, achei um artigo muito interessante. E fecha essa questão que o Vitor está falando no artigo dele, descrevendo, né, a questão de não haver diferença entre quem tem o transtorno do espectro da hipermobilidade com quem tem síndrome de Ehlers-Danlos imóvel, né? Isso, Não, exatamente. não dá para diferenciar, assim, nem nos tecidos, não dá para diferenciar, agora o Vitor mostrou, no sangue, né, nas proteínas ali. Então, com certeza tem uma diferenciação, porque quando você olha, Na clínica a gente consegue ver uma diferenciação. é uma Isso. diferenciação, porque é uma coisa gradativa, né? Então, mas talvez a diferenciação molecular, né, seja uma coisa bem fina, assim, de quantidades de proteínas, né, e de não da presença das proteínas, né? Então, talvez assim, uma proteína mais fosforilada que outra, alguma coisa assim, né, que diferencia. Sim. Muito interessante. Alguém mais tem pergunta para fazer por lá? Eu estou dominando aqui. Vitor? Olá, boa noite. Eu queria primeiro parabenizar Juan pela apresentação. Foi uma apresentação assim, que ficou muito clara e muito explícita, principalmente em relação à imunofluorescência que foi realizado com os pacientes, o controle, os que têm CDH e o do transtorno do espectro da hipermobilidade. E como a professora falou, na sua fala também, ficou explícito que na imunofluorescência do colágeno não houve uma diferença do CDH e TH. E também, em relação à diferenciação genética, também não houve essa diferença, que bate muito com o artigo que eu apresentei, como foi falo. Aí eu queria saber em relação a você, em relação a esses achados. Você acha que eles podem contribuir para reduzir, por exemplo, a subvalorização clínica da dor e fadiga em pacientes com transtorno do espectro da hipermobilidade? Porque, como a gente sabe, tem uma diferença entre eles dois. Então, a sede fica de um lado e o transtorno do espectro da hipermobilidade fica de outro. Que, como já foi falado em várias sessões, não sei se esse ano ainda vai sair, em relação a essas duas doenças que acabam
tendo uma leve diferença entre elas, mas que esses estudos vêm abordando principalmente na genética que não tem uma diferença. Então, você acha que o seu estudo pode contribuir de alguma forma em relação a essa separação que tem entre esses dois transtornos? Muito obrigado pela pergunta, Vitor. Pelo que eu entendi do estudo, a visão que os autores têm, trazendo até aquilo que você trouxe no seu estudo também, que foi do mesmo grupo, eu acredito que sim. Porque, ainda que eu acredito que a gente pode ter duas visões. Eu posso tentar buscar aquilo que tem diferença e achar, e essa busca incessante por ter aquilo que é diferente, eu consigo achar padrões iguais, mas eu acredito que nessa busca por encontrar padrões entre a síndrome e o espectro, a gente consiga trazer diferenciações. E diferenciações essas que a gente consiga trazer para a clínica e acabe com essa visão de que tanto o transtorno quanto a síndrome sejam, como é que eu posso falar? Não sei que palavra utilizar, que sejam a mesma coisa, sabe? Que acaba tendo uma dúvida muito grande. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que tem eu tenho uma amiga que ela tem o espectro, mas não tem a síndrome, por exemplo. E acaba tendo isso mesmo, de ela até quando foi atendida, de acabar se correlacionando, a médica falando que ela tem a síndrome. Só que nitidamente é somente só é realmente o espectro. Ela não tem aquelas comorbidades que a gente vê tão grande na síndrome, entendeu? Então eu acredito que esse estudo pode trazer sim uma ajuda nessa relação, nessa pergunta que você fez. Lembrando, Juan, que dependendo da idade da pessoa, né? Por exemplo, se ela é antes dos 18 anos, ela é aquela clinicamente avaliada, ela vai receber o diagnóstico de transtorno do espectro da mobilidade, não vai receber de CDH até que faça 18 anos, né? Isso, ela foi quando era pequena. É. Ela foi duas vezes, professora. Ela foi quando era pequena, aí eu lembro que era isso mesmo, abaixo de 18 anos. Aí hoje ela tem 21. E em alguns locais que ela já foi atendida, foi batido como síndrome, entendeu? Como a síndrome de Ehlers Danlos. Mas nitidamente é o espectro. Inclusive, ela já foi até outro especialista. E hoje, pelo menos, ela foi em dois ou foram três especialistas, algo assim. E ela foi diagnosticada realmente com espectro. É. Esse diagnóstico tem que ser realmente depois, né, dos 18 anos, mas isso já está sendo até questionado, você sabe, né? Sim. A própria palestrante da semana passada, ela falou isso, e os estudos que estão saindo, né? Então, mas com essa busca dos biomarcadores, das coisas assim, a gente tentar fechar, né? Que, na verdade, são muito próximas, realmente, mas tem alguma coisa que liga o botão ali, que a pessoa fica com mais fragilidades, né? Então, talvez seja essa questão mesmo do ambiente hormonal da pessoa, né? E outras coisas, outras variantes que estejam junto, né? Fazendo a expressão das proteínas, né, que são relacionadas à sede, possam ter um desfecho piorado, né? Sim, professor. É isso aí. Mais alguém tem pergunta? Esse artigo, ele está sendo ainda bem considerado como como é que eu posso dizer, é um padrão, assim, desde que ele saiu, ele está sendo muito referendado, assim, para quem estuda CDH, né? Para os próprios médicos estão chegando e identificando a doença, né? A síndrome. E para você ver, para gente que pensa assim, vou fazer uma pesquisa, né? Então, assim, metodologicamente, eles fecharam todas as possibilidades, sabe? Então, eles foram bem criteriosos para organizar isso aí, né? Para organizar esse trabalho. E lembrando que, assim, fazer isso em laboratório com amostras
assim, a gente acha pouco epidemiologicamente falando, né, assim, 20 pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, 20 com, né, mas você fazer isso no laboratório dá um trabalho, né, com os 40 pacientes saudáveis, são muitas amostras para fazer esse cultivo, né, então, e fazer essa análise, então, é um resultado realmente considerado, né, mas, mais uma vez, precisa seguir, né, precisa fazer esse controle temporal, precisa fazer esse controle por sei lá, diferença de sexos, diferença, já falei de idade, né, mas assim, sei lá, se a pessoa está com uma lesão, não está, sei lá, várias outras possibilidades que possam explicar melhor como que vai ser o comportamento desses genes expressos, né, nesses pacientes. E aí, olhe bem, uma coisa que é importante para vocês. Eles fecham o artigo com como é que eu falo assim, eles pegaram a discussão e tentaram fazer as conjecturas, incluindo uma imagem que explica o que eles explicaram escrevendo, sabe? Então, isso valoriza muito o artigo. Nessas revistas de mais impacto, sabe? Isso conta muito. Você explicar, fazer o que a gente chama de modelo, né? Modelo Sim. da explicação que você está dando ali. Então, eles fecharam com uma figura que é, lógico, um esquema, né? Assim, é uma figura, não representa a realidade, de fato, mas é bem sugestiva, assim, né? Bem didática. Exatamente, didático, da explicação do que eles estavam querendo levar a gente a entender, que parece que eles estão com razão, porque os artigos que estão vindo depois estão confirmando isso. Então, isso aí valoriza bastante o artigo, vocês pensarem em fazer isso nos artigos de vocês, né? Gostei. Né, Vitor? Fazer aí no seu. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Bem, se não temos perguntas, nós ficamos por aqui. Essa foi mais uma sessão científica do NEISE CEDH, número 45, né? Nosso grupo de pesquisa, ele é registrado na UNEB, na Bahia, em Salvador, mas ele tem parceria com pessoas de outros estados, de outras cidades, e tem a parceria importante da Abraced, e nós temos a divulgação desse material pelo YouTube e outras redes sociais também, como no Instagram, nós fazemos algumas divulgações científicas também e outras redes sociais. Então, nos siga e esperamos trazer mais novidades para vocês na próxima, tá bem? Daqui a 15 dias nós temos outra palestra do nosso ciclo de palestras online sobre a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, sempre com convidados externos e convidados da UNEB também. Fique conosco, um abraço, boa noite.